Começa agora. Assim diz a Bíblia. Assim diz a Bíblia. Com o pastor José Olavo Fonseca. Abra o coração e prepare-se. Deus vai falar com você. Conheça melhor o nosso ministério. Acesse o nosso site, pastorolavo.com, e se inscreva em nosso canal no YouTube, José Olavo Fonseca. Curta e compartilhe nossos vídeos. E não se esqueça, Jesus está voltando. De maio de 2016. Estamos aqui na cidade de Itanhaém, São Paulo, litoral sul paulista. Esta é a última geração que haverá na Terra. Depois dessa geração não haverá outra. Esta geração ela teve início no ano de 1948. Quando Israel tornou-se uma nação. De 1948 para cá, está vivendo na terra a última geração desta terra. Haverá salvação depois do arrebatamento da igreja? Para aqueles que não forem arrebatados, dentre os gentios? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Apocalipse capítulo 13, versículo 3 a 8, está escrito assim: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Toda é todas. Nenhum sequer ficou sem se maravilhar com este milagre de cura que aconteceu com a besta. Essa primeira besta, ela tem 10 chifres. Ela tem 10 chifres. E ela tem 10 diademas sobre as suas cabeças. 10 chifres e 10 diademas. Diadema é coroa. Ela tem 10 chifres. Ela tem 7 cabeças. Ela tem 10 chifres. E ela tem 10 diademas sobre as suas cabeças. E ainda tem um nome escrito, blasfêmia. Blasfêmia. Uma das suas cabeças estava ferida de morte. Mas, milagrosamente, é para você ver que nem todos os milagres é Deus que faz. Milagrosamente, ela é curada desta cabeça ferida de morte. Então a cabeça é curada, é sarada. E toda a terra se maravilha com este milagre que eles presenciam diante dos seus olhos. Se maravilhar é no sentido de fazer júbilo, cantar, pular, dançar e adorar. E adorar. Toda a terra. Quantas pessoas que se maravilhou? Todos. Se tivesse um que não se maravilhou, a Bíblia diria, em quase toda a terra. Logicamente, esse versículo aqui, Deus está colocando uma separação entre 144 mil judeus. Esses 144 mil da casa de Israel, 12 mil de cada tribo, que Deus já separou eles lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 3 a 8. Esse grupo de pessoas que não adoraram está especificado. Quem não adorou está especificado lá em Apocalipse capítulo 3, versículos. Apocalipse capítulo 7, versículo 3 a 8. Lá Deus já especifica quem é que não vai se maravilhar. 144 mil da casa de Israel. O restante, todos vão se maravilhar. Todos vão se maravilhar. E adoraram o dragão que deu a besta, versículo 4. E toda a terra se maravilhou após a besta, versículo 3. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu a besta o seu poder. E adoraram a besta.
além de eles adorar o dragão, quem é o dragão? É o próprio diabo. Então vão adorar o dragão, o próprio diabo. Que curou a besta da ferida de morte que estava na sua cabeça. E também adoraram a besta. Dizendo, quem é semelhante à besta? Quem é semelhante à besta? Ninguém. Ninguém é semelhante à besta. Quem poderá batalhar contra ela? Na cabeça deles, ninguém. Ninguém é semelhante à besta, na cabeça deles. Ninguém pode batalhar contra eles, contra ela, na cabeça deles. E foi-lhe dada uma boca para prosferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses é 3 anos e meio. Aí está o reinado da besta. 3 anos e meio, 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, tanto anjos, arcanjos, querubins, serafins, como também a igreja arrebatada, já está lá. Então a bênção vai blasfemar tudo e de todos que estão lá em cima no céu por Deus. E todos que estão aqui na terra estão do lado dela, aceitou o carimbo dela, se maravilhou com a cruz de sua cabeça, adorou o dragão e adorou a besta. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e 4 e 5 que nós já lemos. E 6, abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Deixa eu chamar a atenção para você desse versículo. Foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Não quer dizer que venceram. Não quer dizer que venceram. Quando fala e foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, tem um ponto e uma vírgula aí. Há um ponto e uma vírgula. Não é ponto final. Não tem um ponto final. Isso dá a entender que não vai vencer. E realmente não vai vencer, como eu te mostro, está escrito. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Nesse período aí, os gentios, hoje quem são os santos da terra são os gentios. Mas como os gentios foram arrebatados, porque eles foram zambujeram e enxertaram na vida verdadeira e se tornaram santos, eles foram arrebatados. Não há santos na terra dentre os gentios. Agora os santos da terra é os da casa de Israel. E quem são esses santos? Os 144 mil. Que Apocalipse capítulo 7, versículo 3 a 8 fala. São 144 mil. Foi permitido fazer guerra a eles e vencê-los. Ponto e vírgula. Vencê-los, entre aspas. Só que não vai vencer. Vencê-los, entre aspas. Ponto e vírgula. Pode ler aí na sua Bíblia que tem um ponto e vírgula aí. E o ponto e vírgula não afirma que venceu. Não está afirmando. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Deu poder sobre nós. Você viu que fez uma separação aí e foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los? Um grupo de pessoas agora está referido a outro grupo de tribos e nações. Então, além de ter dado poder a eles de lutar contra os santos e vencê-los, também foi dado poder para lutar contra todas as tribos, línguas e nações, que somos nós. O versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos. Quantos que adoraram a besta? No versículo 8 fala que todos adoraram. No versículo 4 também fala que todos adoraram. 3 e 4 também fala que todos adoraram. Então você vai ver que todos adoraram. No versículo 3 e 4 de Apocalipse capítulo 13. E você vai ver também que todos adoraram no versículo 13, no capítulo 13, versículo 8. E todos adoraram. Quem que adorou? Esses cujos nomes
não estão escritos no livro da vida. Quer dizer para você que o povo judeu, os da casa de Israel, não serão salvos pelo seu nome estar escrito no livro da vida, não. Quem é salvo pelo nome estar escrito no livro da vida são nós gentios. São nós gentios que temos nosso nome escrito no livro da vida. Nós gentios. Judeus, ou os da casa de Israel, eles não têm o nome deles escrito no livro da vida. A segunda vinda de Jesus é para quem tem o nome escrito no livro da vida. A segunda vinda de Jesus é para quem tem o nome escrito no livro da vida. Quem tem foi arrebatado. Quem ficou não tem o nome escrito no livro da vida. Logicamente, todos eles adoraram a besta. É o que diz o versículo 8. Os da casa de Israel, eles não serão salvos por ter o nome escrito no livro da vida. A promessa de Deus não é essa para eles. A promessa de Deus é de salvar o remanescente de Israel. Independem deles ter o nome escrito da vida. Por quê? Porque eles não terão o nome escrito da vida. Porque não é período de escrever o nome no livro da vida. Não é período de escrever o nome no livro da vida. Eles serão salvos por causa da promessa feita aos seus pais. É o que diz a Bíblia. Em Apocalipse capítulo 7, o sexto anjo desata o seu selo. E aí parece 4 anjos nas extremidades da terra, norte, sul, leste, oeste. E eles vão impedir que o vento sopre sobre a terra durante 5 meses. Vai morrer muita gente. Nesta época aí, antes desse anjo reter o vento para não soprar sobre a terra, Deus impede, por um momento, do anjo reter o vento, dos anjos reter o vento, Deus impede eles, dizendo: espera só um pouquinho aí. Eu vou marcar o número dos nossos servos, são santos. Eu vou marcar na testa quem são os nossos servos. E aí a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 7, que o anjo vai lá e marca na testa de 144 mil da casa de Israel. 12 mil de cada tribo. São esses aí que vai ser dado também poder para a besta de pelejar contra os santos e vencê-los. Ponto e vírgula. Esse versículo, ele tem a continuidade dele. Ele tem a continuidade dele em Apocalipse capítulo 15, versículo 2. A sequência desse versículo de Apocalipse capítulo 13, versículo 8, versículo 7, a sequência do versículo, a sequência desse versículo de Apocalipse capítulo 13, versículo 7, a sequência dele está lá em Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Eu vou ler para vocês aqui, depois nós vamos lá, vamos parar aqui no versículo 7, e nós vamos lá para o Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Porque a sequência dessa luta está lá. Amém? Apocalipse capítulo 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem são esses santos? 144 mil, os da casa de Israel. 144 mil, os da casa de Israel. Ou todos os judeus, todos, são 14 milhões de judeus, incluindo 144 mil judeus. Então, dos 14 milhões de judeus que há na terra, 144 mil vai vencer a besta. 144 mil vai vencer. A besta vai lutar contra os 14 milhões de judeus, porque vai dar poder para ela. Quem vai dar esse poder? Deus, o próprio Deus. O próprio Deus vai dar esse poder para ela lutar e vencer os da casa de Israel. Mas tem um ponto e vírgula. Ela vai lutar contra 140, vai lutar contra os 14 milhões. Ela vai vencer 99% desses judeus. 99% vai vencer. Vai conseguir vencer. Vencer de que maneira? Não é matando não, porque não tem morte. Não há morte nesse período. Vencer com eles aceitando o carimbo dela. Eles aceitando o carimbo. Mais de 99% vai aceitar o carimbo dos judeus. 100% dos gentios aceitam. 100% dos gentios aceitam. Pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas que são gentios, todos aceitam o carimbo da besta. Dentre os judeus, são 14 milhões de judeus que há na terra. Desses 14 milhões, 144 mil não aceitam o carimbo da besta. Não aceitam. 99% aceitam. 99% aceitam.
Em outras palavras, desses 14 milhões de judeus, 13 milhões e 856 mil judeus aceitam. 144 mil não aceitam. Mas eles não aceitam e continuam vivos, ou eles não aceitam e morrem? Eles não aceitam o carimbo da besta, a besta não tem poder para carimbá-los, porque eles não aceitaram, e ao contrário, esses 144 mil venceu a besta. Venceu a primeira besta, venceu a segunda besta, e venceu a imagem que recebeu fogo de vida, venceu os sinais que elas fizeram, de fazer chover fogo do céu, de curar a chaga mortal que estava na cabeça da primeira besta, e venceu o carimbo 666. Mas venceram morrendo ou venceram ficando vivos? Venceram ficando vivos. Ninguém morreu. Ninguém morreu. De todos que estavam vivos depois do arrebatamento, ninguém morreu. Porque quem não venceu, aceitou o carimbo da besta, sem passar pela morte. Porque a morte não existe. Foram torturados até a morte, mas a morte não, eles não foram alcançados pela morte. Deus não permitiu a eles morrerem, porque a morte estava presa por Deus. E quem venceu? Venceu ficando vivo. Porque eles foram torturados até a morte, foram torturados, mas eles conseguiram vencer a besta e não aceitou a besta. A Bíblia fala aqui de um versículo que eu vou ler para vocês, que bem-aventurado aqueles que perseveram além do limite que Deus deu para a besta, que foi de 7 anos. Além do limite que Deus deu para eles. Eu vou estar lendo para vocês verem o que esse versículo fala. Antes nós vamos aqui ler Apocalipse capítulo 13, versículo 7, e depois nós vamos lá para Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Vocês vão ver que um grupo de pessoas vai vencer a besta, que tem 10 chifres, que é a primeira besta. Vai vencer a besta, que tem 2 chifres, que é a segunda besta. Vai vencer a imagem que foram construídas por quem não foi arrebatado e recebeu fogo de vida. E vai vencer também aos sinais que ela fez, e vai vencer também ao seu carimbo 666. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhe poder sobre todas as tribos e língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 15, versículo 2. E vi um como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos. Então tem como sair vitorioso no reinado da besta. Tem como sair vitorioso e ficar vivo. E saíram vitoriosos, está no plural, da besta e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. Então olha bem, um grupo de pessoas, que são 144 mil da casa de Israel, eles venceram a besta, venceram, saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Que imagem? Aquela imagem que a besta mandou a população fazer, e eles fizeram, e a besta deu vida, fogo de vida para essa imagem. Então, um grupo de pessoas saíram vitoriosos, eles venceram a primeira besta, venceram a segunda besta, venceu a sua imagem, venceu o seu sinal. Qual é o sinal? Curar a primeira besta, a cabeça da primeira besta que estava ferida de chaga mortal, curar e ela ficar viva. Fazer chover fogo no céu, eles são o sinal, são os sinais que elas fizeram. Então o grupo de pessoas venceu esse sinal. Esse sinal para eles não foi nada. Eles não adoraram a besta pelas maravilhas que elas fizeram. Permaneceram sem adorar, ficaram de pé. Não dobraram o joelho para adorar a besta, devido ao sinal que ela fazia. Também não dobraram o joelho para adorar a besta e aceitar o seu carimbo pela tortura com que lhes torturaram. Elas suportaram até o limite da morte. Por que até o limite da morte?
Eles serão torturados, pode morrer, mas não morrerão. Não morrerão. Ficarão vivos, porque a morte está presa. Então eles suportaram a tortura, foram fiéis a Deus. E venceu também o seu número. Qual é o número dela? O 666, o carimbo. 666 aí, quando se fala de carimbo. Não deixou ser carimbado. Então há um grupo de pessoas que vai vencer a besta. E esse grupo de pessoas é 144 mil da casa de Israel. Haverá salvação para quem não for arrebatado? Não haverá salvação. Amém? Então o tempo de ser salvo é agora. Quando Jesus vier para arrebatar a igreja, na segunda vinda, ele arrebata a igreja e leva a igreja embora. Mas a igreja será conduzida até Jesus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzir a noiva para entregar para o noivo. Da mesma forma como o pai ou a mãe conduz a noiva para entregar para o noivo, ou conduz o noivo para entregar para a noiva. No nosso caso aqui, o Espírito Santo vai conduzir a noiva, porque todos nós somos noivas de Cristo. O Espírito Santo vai conduzir a noiva aos braços do noivo, para ele entrar em casamento com ela, casamento eterno. Também Jesus leva embora a morte, os 7 anos. Então não vai haver morte, não vai haver morte no período do reinado do anticristo nem do reinado da besta, porque a morte vai ter sido levada embora por 7 anos. Esse dia é chamado de dia de juízo divino, é o juízo divino de Deus sobre a terra. É período do juízo divino sobre a terra na vida daqueles que foram arrebatados. Inicia o juízo divino com o reinado do anticristo 3 anos e meio, com o reinado da besta 3 anos e meio, e depois o juízo divino completa-se com o dia da grande e terrível dia do Senhor, com o dia da ira do Cordeiro e ira de Deus. Nos 7 anos do reinado do diabo, não haverá morte. O diabo não vai matar ninguém, porque a morte vai ter sido levada embora. Se houvesse morte, a Bíblia ia dizer que muitos suicidaram no momento do arrebatamento da igreja, porque toda a população do mundo entrou em pânico. Toda a população do mundo entrou em pânico, porque todos os habitantes da terra que não foram arrebatados tiveram perdas familiares. Os seus entes queridos foram arrebatados, eles ficaram. As mulheres grávidas não deram a luz aos seus filhos, os filhos foram levados embora. A Bíblia diria que houve suicídio coletivo, suicídio maciço, suicídios no mundo inteiro. Mas a Bíblia não fala que houve suicídio, ao contrário. Apocalipse capítulo 9, versículo 6 diz que, e naqueles dias, muitos correrão atrás da morte e não encontrará a morte. A morte fugirá deles. Muitos correrão atrás da morte e não a acharão. Haverá salvação depois do arrebatamento da igreja? Para aqueles que não forem arrebatados dentre os gentios, não haverá. Não terá segunda chance, porque todos aceitarão o carinho da besta. O que vai levar eles a aceitar o carinho da besta é que a separação já foi feita por Deus, a separação já foi feita por Jesus na colheita que foi realizada no dia do arrebatamento da igreja. Jesus veio, fez a grande colheita. Ele colheu o trigo e deixou o joio para trás. O joio não foi colhido. Colheu o trigo e deixou o joio. Jesus separou a ovelha dos lobos. Jesus separou a ovelha dos cabritos. Jesus separou a ovelha dos bodes. Quem não foi arrebatado dentre os gentios, pessoas de todas as nações, com exceção do povo da casa de Israel, quem não foi arrebatado e ficaram, quem ficou ou quem ficaram foram os joios, os cabritos, os bodes, os lobos, trigo e ovelha. Foi levado embora. Jesus separou a luz das trevas, que era a luz, ele levou embora.
através do arrebatamento. Quem é treva, ele deixou aqui na terra. Esses serão carimbados pela besta, com 6666. Adorarão a besta. Apocalipse, capítulo 13, versículo 3 a 8. Deus te abençoe e que nós que somos gentios possamos nos arrepender dos nossos pecados, aceitar Jesus como Salvador, para quando Ele vier na sua segunda vinda, que é o período dele salvar os gentios através do arrebatamento, que Ele possa nos encontrar servindo Ele assim, e nós sermos arrebatados juntamente com aqueles que morreram e serão ressuscitados, que estão lá no paraíso. Nós possamos ser arrebatados juntamente com aqueles que morreram e serão ressuscitados e arrebatados, para nós nos juntarmos com esses que morreram e serão ressuscitados e arrebatados, nos juntarmos junto com eles para encontrar com o Senhor nos ares, para irmos para o céu, para estar para sempre com o Senhor. Que nós não possamos, que nós não perdamos esta chance de ser salvo. Esta é a geração do arrebatamento da igreja. Por isso que eu prego para esta geração a segunda vinda de Jesus e a terceira vinda de Jesus. Porque esta é a geração do arrebatamento. Este é o tempo de pregar arrependimento de pecado. Este é o tempo de pregar santificação. Este é o tempo de pregar ser cheio do Espírito Santo. Este é o tempo de pregar encher os nossos vasos de azeite, manter as nossas lamparinas acesas, não deixar faltar o azeite na nossa botija. Este é o tempo de pregar as 10 virgens, 5 prudentes. Esse é o tempo de pregar as 5 virgens prudentes. Que você seja uma dessas 5 virgens prudentes, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém. Você assistiu Assim Diz a Bíblia. Assim diz a Bíblia. Com o pastor José Olavo Fonseca. Conheça melhor o nosso ministério. Acesse o nosso site, pastorolavo.com, e se inscreva em nosso canal no YouTube, José Olavo Fonseca. Curta e compartilhe nossos vídeos. E não se esqueça, Jesus está voltando.